Hoje é nosso convidado, José Campos e Matos, professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Apresenta uma proposta para prevenir riscos nas vias de transporte europeias. Um app de alerta, sensores, barreiras e outros modelos para atenuar impactos de fatores como terrorismo, tempestade e incêndios. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada por estar connosco. Vamos já falar dessa investigação de um grupo de investigadores da Universidade do Minho. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje. Quero começar por falar sobre a redução do imposto municipal sobre imóveis, que faz aumentar, segundo o Jornal de Negócios, a taxa de criação de empresas. Sim, é verdade. De facto, mais uma vez, verifica-se que as autarquias podem calibrar alguns impostos numa perspectiva de melhorar não só as condições das famílias, como a questão do IRS, mas também das empresas. E aqui foi um estudo revelado pelo Ministério da Economia de que uma redução de 0,1% na taxa de IMI fez aumentar em 14% o número de empresas das autarquias que reduziram. Portanto, isso tem um impacto, de facto, local, mas também diria que tem um impacto a nível nacional. Portanto, há medidas que, à partida, se pode pensar que vão criar problemas financeiros, tanto nas autarquias como empresas, mas depois podem criar oportunidades para certos negócios e impulsionar a economia. Sim, de facto, a curto prazo pode parecer uma questão mais financeira. Nós sabemos que algumas das autarquias estão bem financeiramente e essas mesmas autarquias podem calibrar ou regular alguns destes impostos, destes indicadores, numa perspectiva de melhorar a médio e longo prazo a sua capacidade de atrair pessoas e atrair empresas. Nos últimos 3 dias viveu-se as consequências da greve nos aeroportos portugueses, uma paralisação marcada pelos funcionários que dão assistência em terra aos passageiros nos aeroportos. Houve atrasos de voos, também cancelamentos e já está aí uma nova paralisação marcada para começar no dia 1 de janeiro. Realmente é uma pena, porque isto não é algo novo e obviamente que não é que é pensado. A realização de greves neste período, que é um período que afeta as famílias e muitos imigrantes que vieram passar as suas famílias vieram passar este período junto às suas famílias. Porém, o que vejo aqui mais alarmante é esta prorrogação da greve até março, porque não vai só afetar as próprias famílias, como nós sabemos, hoje em dia há um conjunto de empresários que têm muito o seu foco a nível internacional e poderá ver afetado também as empresas, essas investidas internacionais que têm. Portanto, poderá provocar graves prejuízos também para algumas empresas. Para a economia, sim. Portanto, será uma consequência indireta. Nestes últimos 3 dias, os passageiros, a título individual, tiveram também problemas, uma vez que estamos na época de Natal e na passagem de ano, e também esta greve provocou constrangimentos. Sim, sim, e julgo que deviam ser tomadas medidas com alguma brevidade, não só na própria concessionária, como a nível também governamental, numa perspectiva de tentar resolver este problema, porque de facto cada vez mais o transporte aeroportuário é o transporte mais utilizado pelas empresas e pelas pessoas. Portanto, terão de ser retomadas as negociações entre os funcionários e a Portway, neste caso. Sem dúvida. Falamos de um outro assunto que está hoje no Jornal de Notícias e que faz uma espécie de balanço dos anos que passaram, e quero destacar aquilo que está por fazer relativamente à tragédia dos incêndios que afetou fortemente Portugal. Há muitas questões ainda por resolver. Sim, de facto, foi uma tragédia que nos afetou em 2017, aliás, como diz aqui, foi destacado como o acontecimento nacional da década e da qual ainda já se fez muita coisa numa perspectiva de mitigar foi as consequências deste acontecimento, mas ainda existem outras medidas que estão por finalizar e que de certa forma mostram um bocadinho a preparação que nós como sociedade temos para no fundo, renascer após tragédias como estas.
E essa é, no fundo, a proposta que vem aqui a apresentar e que está a ser estudada por investigadores da Universidade do Minho. Termos ferramentas que nos possa permitir minimizar as consequências de algumas tragédias ambientais e não só, também falamos de terrorismo, por exemplo. Sim, o grupo que estou a coordenar, um grupo internacional, e nós estamos envolvidos num projeto europeu, estamos a coordenar outro e que, de facto, ambos os projetos têm como o grande objetivo desenvolver ferramentas que permitam tornar as pessoas, a sociedade e as infraestruturas adaptáveis para estes eventos extremos. É uma investigação mais dirigida às vias de transporte, não é? Na Europa. Sim, este projeto é mais dirigido para as vias de transporte, porém, nós todos sabemos que existe uma grande interação entre os sistemas de transporte e outros sistemas como de comunicação, de energia. Aliás, o caso Pedrógão é uma destas situações, em que há muitas infraestruturas, outro tipo de infraestruturas que correm dentro das infraestruturas de transporte e, portanto, nós nunca podemos olhar para as infraestruturas de transporte de uma forma isolada. Portanto, de uma forma prática, podemos falar da aplicação de sensores, por exemplo, em comboios e outros equipamentos para detectar, por exemplo, anomalias nas infraestruturas, aperfeiçoar também as barreiras nas áreas críticas e capacitar a sociedade de outros moldes neste âmbito. Sim, no fundo, o que nós pretendemos com estes dois projetos é dotar não só a infraestrutura como também o material circulante de sensores e também possibilitar aos operadores e às pessoas, no fundo, uma atualização online para, caso de haver algum evento extremo, poderem saber que medidas é que hão de tomar. Essa investigação está para já numa fase ainda em estudo ou poderá ser posta em prática já? Neste momento existem algumas dessas ferramentas que já estão a começar a ser implementadas em alguns testes, em alguns mostradores, outras que estão ainda em fase de estudo. Muito bem. Relativamente às alterações climáticas, também é referido nesse estudo, de que forma é que tem afetado as infraestruturas de transporte? O que tem vindo a revelar, porque as alterações climáticas obriga, de facto, a haver um conjunto grande histórico para se poder começar a poder tomar decisões e perceber o seu impacto, o real impacto, mas o que se tem vindo a verificar é que a subida de temperatura e a frequência com que alguns dos eventos extremos têm vindo a ocorrer, a probabilidade de ocorrência desses eventos, primeiro, alguns materiais não estariam adaptados para esta subida de temperatura, para alguns destes eventos extremos. E obriga a ter que fazer uma manutenção da própria infraestrutura com mais frequência e custos mais elevados. O segundo ponto é a questão do planeamento urbano, que tem que ser refletido numa perspectiva de que tem que se dotar a infraestrutura urbana de medidas de proteção para prevenir exatamente esses eventos extremos. E isso tem que ser feito no curto prazo, mas essencialmente no médio e longo prazo, para perceber como é que, a médio e longo prazo, que eventos extremos é que vão acontecer, quais são as zonas de risco, as infraestruturas de risco e que medidas é que teremos de tomar. Portanto, o que se trata, de uma forma resumida, é apresentar soluções para que a sociedade possa lutar contra fatores de risco naturais e humanos, essencialmente na rede dos transportes. Sim, sobretudo nas redes de transportes, mas alargado a outras infraestruturas. Muito bem. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.